John Dee, o mago da rainha Elizabeth, criador do Império Britânico e da ciência moderna. O empurrão dimensional inicial para abrir um portal e trazer seres de outras dimensões a este mundo foi dado pelo polímata e ocultista John Dee, um dos maiores e mais influentes gênios de todos os tempos, uma figura magus maior que a vida, conselheiro, confidente e consultor astrológico da rainha Elizabeth I, concebeu a geopolítica para a construção de um novo império mundial, o Império Britânico, termo alcunhado por ele, e ajudou a fundar a ciência moderna e o próprio mundo moderno. Seus estudos cartográficos, bem como técnicas e instrumentos desenvolvidos por ele mesmo, contribuíram muito para o progresso da navegação. Shakespeare se inspirou no próprio ocultista para elaborar o personagem próspero de A Tempestade. Dee nasceu em 1597, em Tower Ward, Londres. Seu pai era um cortesão menor que o criou como católico e o enviou para o St. John's College, em Cambridge, aos 15 anos. Ali ele dormia apenas 4 horas por noite, passando o resto do tempo estudando tudo: geografia, astronomia, astrologia, ótica, navegação, engenharia náutica, escrituras, matemática, direito, medicina e criptografia. Fez tanto sucesso que foi nomeado membro fundador do Trinity College, em Cambridge, e convidado a fazer conferências por lá, onde chamou a atenção com seus conhecimentos de magia. Na vanguarda do movimento que empurrou os limites da ciência e da magia, Dee ganhou uma reputação precoce por meio de sua invenção em 1546 de um besouro voador mecânico animatrônico para uma produção da Pax, uma das comédias de Aristófanes, apresentada na Grande Dionísia de 421 a.C. No Trinity College, o magnífico espetáculo teatral do Scarabia, um besouro de esterco monstruosamente grande, voando até o palácio de Júpiter, causou grande admiração e suspeita de que tivesse sido alcançado por meios sobrenaturais ou pelo próprio diabo, quando não passava de uma ilusão mágica para o teatro, conforme revela em Compêndios Rehearsal, escrito em 1592, como um registro da petição à rainha Elizabeth I para conceder-lhe alívio das injúrias e indignidades que estava sofrendo. Suas viagens pela Europa começaram já em 1547, aos 20 anos. Em 1548, na Universidade de Louvain, a cerca de 25 quilômetros a leste de Bruxelas, na Bélgica, conheceu e se tornou aluno e amigo do célebre cartógrafo belga Gerardus Mercator, que em 1569 desenvolveria matematicamente a projeção cilíndrica do globo terrestre. Esta relação duradoura permitiu o surgimento de exploradores britânicos como Walter Halley e Martin Frobisher. Profundamente influenciado pelas doutrinas herméticas e platônico-pitagóricas e pela crença de que o homem tinha o potencial para o poder divino e poderia ser exercido pelo meio da matemática, aos 24 anos ele lecionou álgebra avançada na Universidade de Paris, mais especificamente os elementos de Euclides, do século III a.C., apresentando ao público pela primeira vez os sinais mais, menos, vezes e dividir, lotando salas e se tornando o conferencista de maior sucesso no continente. Quando voltou para a Inglaterra, trouxe consigo uma coleção significativa de instrumentos matemáticos e astronômicos. Durante o reinado de Eduardo VI, ele já ocupava um alto cargo na corte como matemático, e em seu retorno teve a oportunidade de lecionar em Oxford em 1554, porém recusou a oferta por não concordar com a postura das universidades frente às disciplinas mais relevantes. Nesta mesma época, mais do que apoio financeiro para dar prosseguimento aos seus estudos, Dee recebeu de Jane Dudley, duquesa de Northumberland, o antigo manuscrito Voynich, que veio à luz em 1912, depois que Wilfred Michael Voynich, um revolucionário, antiquário e negociante polonês de livros raros em Londres, comprou na Itália o manuscrito que se encontrava perdido no meio de uma coleção mantida por padres jesuítas italianos. Junto ao manuscrito, uma carta datada de 1666, assinada por um acadêmico da cidade de Praga, República Tcheca,
pedia a um jesuíta em Roma que tentasse decifrá-lo. A correspondência sugere que o manuscrito pertenceu a Rodolfo II, o imperador romano germânico da Casa de Habsburgo, arquiduque da Áustria e rei da Hungria, Croácia e Boêmia, conhecido por seu fascínio pelo ocultismo, e que o autor do livro talvez fosse o filósofo e frade franciscano inglês Roger Bacon, conhecido como Dr. Mirabilis. Uma análise físico-química dos papéis e das tintas feita em 2010, contudo, concluiu que o manuscrito deve ter sido produzido entre 1404 e 1438. Desde 1969, o manuscrito conhecido como o livro mais misterioso do mundo foi mantido na Biblioteca de Manuscritos e Livros Raros Beinecke, da Universidade de Yale. Quando Maria I chegou ao trono em 1553, Elizabeth I lhe pediu que elaborasse um horóscopo para ela e sua irmã. Porém, em um período de plena influência da Igreja e atividade da Inquisição, este serviço prestado à nobreza rendeu-lhe graves acusações, incluindo a de traição à rainha, pois aplicar meios mágicos para prever eventos como a morte de um governante poderia induzir tais eventos magicamente. Ele ficou preso por 3 meses, mas depois foi exonerado. Quando a então jovem Elizabeth I subiu ao trono em 1558, Dee já havia se tornado seu astrólogo, mago e conselheiro pessoal. Foi através de seus préstimos ocultistas que obteve apoio financeiro da monarquia. Ele deu conselhos astrológicos a ela quanto à melhor data para sua cerimônia de coroação em 1559. No início de 2016, ao tirarem um raio-x da pintura de 1913, que mostra John Dee realizando um experimento diante da rainha Elizabeth I, de autoria do britânico Henry Gellard Glendoni, pesquisadores do Royal College of Physicians perceberam que, por baixo, John Dee estaria cercado por caveiras. Para Dee, um dos homens mais eruditos de sua época, assim como para a maioria da elite intelectual da época, a ciência e a magia eram diferentes facetas da busca para a compreensão total dos segredos do universo. Ele usava a magia como um meio para chegar a um conhecimento mais profundo de todas as ciências, passadas, presentes ou futuras. Em sua casa em Mortlake, Dee começou a acumular uma incrível coleção de livros e manuscritos raros, 4.000 ao todo, incluindo muitos grimórios medievais como The Sworn Book of Honorius, Liber Luratus Honori, que contém um sistema completo de magia, incluindo como obter a visão divina, comunicar-se com anjos sagrados e controlar espíritos aéreos, terrestres e infernais para ganhos práticos, que ultrapassou em muito as coleções das próprias bibliotecas contemporâneas de Cambridge ou Oxford. Seu interesse pela filosofia hermética cresceu ao longo de sua vida, e ele publicou prolificamente, começando em 1564 com Mônada Hieroglífica, uma dissertação ocultista exaustiva sobre a natureza da forma matemática conforme compreendida pela Cabala. Ele propôs que o único hieróglifo destinado a expressar a unidade mística de toda a criação e que representava todos os planetas em uma forma astralmente significativa, refletia as monas ou unidade do mundo, e que por meio desse hieróglifo a mente poderia obter alguma visão de um portal para aquela unidade, que é o céu. Em 1572, uma nova estrela apareceu no céu, que permaneceu visível dia e noite por 17 meses, que hoje sabemos ter sido uma supernova do tipo Ia, na constelação de Cassiopeia. Para o público, isso só poderia significar a imanência do eschaton, o fim do mundo. Para Dee, sinalizava que uma nova ordem mundial estava por vir, um império protestante inglês, em vez de um sacro império romano. À esquerda, mapa da constelação da Cassiopeia,
desenhado pelo astrônomo dinamarquês Tycho Brahe, com a SN 1752, rotulada com a letra I e referenciada como Nova Stella. Tycho Brahe e outros astrônomos da época testemunharam a explosão da supernova no ano de 1572, e que foi a primeira evidência direta de que supernovas do tipo Ia vêm de sistemas estelares binários contendo uma estrela normal e uma estrela anã queimada. A visão nítida do telescópio espacial Hubble permitiu uma medição do movimento da estrela, com base em imagens tiradas em 1999 e 2003. Foi então que Dee propôs o Império Britânico, uma expressão que ele cunhou para o que ele concebia como uma restauração do reinado de Arthur, lendário líder britânico que, de acordo com as histórias medievais e romances de cavalaria, liderou a defesa da atual Grã-Bretanha contra os invasores saxões no final do século V e no início do século VI, pois ele acreditava que as colônias originais de Arthur eram, de fato, no Novo Mundo e que a América fosse a própria Atlântida. Dee via Elizabeth como a reencarnação de Arthur e a ele mesmo como o mago Merlin, o conselheiro do rei Arthur. Graças aos seus conhecimentos de astronomia e ótica, chaves para a navegação marítima da época, Dee também desempenhou um importante papel como conselheiro para as viagens expansionistas da Inglaterra, tendo treinado muitos daqueles que conduziriam as viagens de descoberta e colonização e estabeleceriam a superioridade naval da Inglaterra. Ele formou uma empresa para colonizar, converter e explorar as Américas, até mesmo para abrir uma passagem do Nordeste para a Ásia, com o objetivo de buscar a fonte de toda a sabedoria oculta. Há fortes evidências de que Dee foi a força intelectual por trás da circunnavegação do globo pelo capitão Francis Drake entre 1577 e 1580. O próprio Dee recebeu os direitos de todas as terras recém-descobertas ao norte do paralelo 50, o que lhe daria o Canadá se Drake tivesse ido mais ao norte do que o Oregon. Assim começou o império onde o sol nunca se põe, ou seja, um dos impérios mais bem-sucedidos da história, que manteve grande parte do globo sob seu controle por 400 anos e é responsável pelo mundo moderno, foi arquitetado por um alquimista que mantinha contato com entidades de outras dimensões. O plano de Dee era usar a magia para fomentar as políticas expansionistas de Elizabeth I. Nas cartas confidenciais que trocava com a rainha, assinava usando o código 007, que denotava serem aquelas informações apenas para os olhos da rainha. Os zeros representavam os olhos, e o 7 era o número da sorte a título de proteção. Os pedreiros usam um símbolo parecido em forma de pino de gravata, que eles chamam de duas bolas com bengala, two ball cane, um trocadilho, e ao mesmo tempo uma senha secreta para o mestre pedreiro, Tubal Cain, e que também é um óbvio símbolo fálico. Dee era um dos espiões da rainha Elizabeth, e suas viagens pela Europa, sob o pretexto de conferências espirituais, eram feitas para coletar informações. A reputação de mago ocultista o precedia, e ele estava obviamente bem conectado devido à sua posição na corte. Por volta de 1580, criou para a coroa mapas profundamente influentes de países recém-descobertos. Dee também era cartógrafo, tendo estudado com o grande Gerardo Mercator. Ele desenhou uma série de mapas manuscritos, incluindo um da América do Norte em 1580 para a rainha Elizabeth. Por volta de 1582, ele preparou um mapa do hemisfério norte com uma projeção polar para Humphrey Gilbert. Sua representação do Polo Norte foi baseada no mapa de Mercator daquela região, sobre o qual Mercator havia escrito para Dee em 1577, explicando suas fontes.
O restante do mapa parece ter sido desenhado para fins de propaganda, promovendo várias formas possíveis de navegar para Cataia, que é mostrada em frente à Grã-Bretanha. O mapa mostra várias vias navegáveis abertas para o leste, incluindo rotas ao norte da Escandinávia e da Rússia e da América do Norte. No início da década de 1580, insatisfeito com seu progresso no aprendizado dos segredos da natureza, ele começou a se voltar para o ocultismo como meio de adquirir conhecimento. Tudo começou quando Dee, imerso em orações, teria recebido a visita do anjo Uriel. A partir daí, procurava especificamente entrar em contato com mundos espirituais, anjos e outras formas de inteligência por meio de uma bola de cristal e de um espelho negro de obsidiana ancorados em uma mesa sagrada coberta por símbolos herméticos que agiam como uma espécie de portal para interligar outros mundos. As visões de anjos eram invocadas na superfície reflexiva desse espelho asteca de vidro vulcânico trazido do México para a Europa entre 1527 e 1530, após a conquista da região por Hernán Cortés. Os espelhos eram usados pelos sacerdotes astecas para conjurar visões e fazer profecias. Eles estavam ligados a Tezcatlipoca, deus da obsidiana e da feitiçaria, cujo nome pode ser traduzido da língua nahuatl como espelho fumegante. Para suas conjurações, Dee se valia ainda de 2 discos de cera gravados com figuras e nomes mágicos, usados ao consultar seu espelho negro. Em 1582, ele conheceu um médium de Lancashire, Edward Kelly, então usando o nome de Edward Talbot. Kelly era 28 anos mais novo que Dee e trazia um histórico de vida polêmico e inconstante. Kelly era um hábil calígrafo que usava seus talentos para falsificar documentos, fato que lhe rendeu reclusões e a amputação de suas 2 orelhas. Certa vez, quando estava na região de Glastonbury, Kelly recebeu de um amigo um tratado que abordava princípios alquímicos, como a transmutação do metal em ouro, além de substâncias em pó, que seriam as tinturas da filosofia hermética. Tanto o manuscrito quanto as substâncias teriam sido encontradas no momento da violação de um túmulo de um bispo católico da região. Os dois passaram a dedicar todas as suas energias às atividades de contatação de espíritos, conduzindo suas conferências espirituais ou ações com ar de intensa piedade cristã, sempre após períodos de purificação, oração e jejum. Juntos conseguiram progressos significativos através de transe, telepatia e clarividência. Dee considerava Kelly uma pessoa sensivelmente capaz de receber mensagens espirituais ao ver alguns cristais ou pedras refletidas no sol. Arte essa chamada de cristalomancia, por meio da qual buscavam obter a famosa pedra filosofal, substância alquímica mítica capaz de transformar metais básicos como mercúrio em ouro ou prata e propiciar longa vida. A magia enoquiana, realizada por Dee com Kelly como seu vidente e necromante, era uma forma de teurgia baseada em uma hierarquia de inteligências espirituais chamadas os vigilantes, que se identificaram como os mesmos anjos que haviam instruído o patriarca bíblico Enoque, filho de Jared e pai de Matusalém, o avô de Noé, na sabedoria oculta do céu, e cuja tarefa era zelar pela humanidade. Durante as sessões psíquicas, Kelly se comunicava com inúmeros anjos que lhes ditavam profecias, instruções invocatórias e ritualísticas e uma linguagem angélica especial que Dee chamou de enoquiana, a língua máter da humanidade, falada antes da queda de Adão. Dee sustentou que os anjos lhes ditaram laboriosamente vários livros dessa maneira.
Ambos dedicaram-se à elaboração dessa língua angélica, adâmica ou enoquiana, formulando os respectivos alfabetos, sintaxe e gramática, no sentido de uma interpretação cabalística que explicasse a unidade mística da criação. O enoquiano é uma linguagem própria completa, com o seu próprio alfabeto, gramática, tabuletas, etc. Esses anjos não eram propriamente caridosos e transmitiam pronunciamentos furiosos sobre a natureza espiritual decaída da humanidade. Eles insistentemente comparavam os humanos a prostitutas, não no sentido sexual, mas no de que eles permitem que suas atenções sejam cativadas por literalmente qualquer coisa, exceto Deus. Os anjos descreveram a ordem do cosmos e fizeram previsões apocalípticas de eventos futuros na política europeia. O uso de meios mágicos não cristãos para chamar anjos, especialmente em uma época em que não havia como distinguir anjos dos demônios, significava que não eram propriamente anjos os seres que Dee e Kelly contatavam. Ciente de que havia pelo menos 4 torres ou pilares que funcionavam como portais estelares sobre a Terra, Dee pretendia abrir um desses portais para permitir a vinda desses demônios ou anjos caídos, que revelaram o nome celestial para Satanás, Choronzon, o morador do abismo. Outro dos rituais realizados por Dee foi convocar os porteiros Archon Cernunnos. Embora Dee possa ter sido o membro mais inteligente da sua espécie, ele ainda era visto como um mosquito insignificante pelas hiperinteligências angelicais, especialmente quando a dupla começou a implorar por dinheiro. Kelly até perguntou se os anjos poderiam emprestar algum dinheiro a ele, mas apesar de toda a embaraçosa falta de evolução de Dee e Kelly, eles teriam que servir, porque os anjos tinham um plano e eles eram os que estavam no ganho. Em suma, os anjos queriam nada menos do que uma nova ordem dirigida por princípios divinos e propuseram o que deve ser uma das ideias mais nefastas da história, uma religião mundial baseada no amor e na fraternidade, um supracristianismo ou supramonoteísmo que não apenas uniria o catolicismo e o protestantismo, mas também o judaísmo e o islamismo em um todo fundido. As almas de todo o globo seriam assim reunidas em torno de um Estado e uma igreja únicas, todos dirigidos pelos próprios anjos a partir da Nova Jerusalém. Nesse sentido, Dee já havia dado o primeiro passo ao estabelecer uma nova ordem temporal sob Elizabeth. Os anjos eram tão fervorosos que ordenaram a Dee e Kelly que se apresentassem à corte de Rodolfo II, imperador romano germânico, contassem que ele estava possuído por demônios e ordenassem que atendesse à mensagem angélica. Esta foi uma sentença de morte, mas Dee e Kelly cumpriram fielmente a instrução. Rodolfo II os ignorou, mas o núncio papal não, e planejou sua destruição. A Igreja, ao que parece, levou a sério as reivindicações de Dee e Kelly, talvez como uma ameaça à sua própria existência. Entre 1582 e 83, Dee escreveu De Heptachia Mystica, sobre a regra mística dos 7 planetas, um guia para invocar anjos sob a orientação do anjo Uriel, não publicado durante a vida de Dee. Ao longo do texto, há referências ao poder de Deus, orações a Deus, etc., que até podem ser lidas como cristãs, mas há muitas passagens, e há apenas uma delas seria suficiente, que denotam sua origem demoníaca. Esses anjos, entre aspas, se identificam como deuses, criaturas que governaram, que governam e que governarão sobre você, espécies de demiurgos ou arcontes, construtores do universo físico. Dee recebe poder sobre esses anjos, algo que somente Deus poderia ter. Deus é chamado de príncipe geral, governador ou anjo que é o principal neste mundo. Ou seja,
Este não é o Deus cristão, mas o próprio diabo. Em abril de 1583, os rumores de que eles estavam produzindo ouro por meio da alquimia atraiu o interesse de um nobre polonês, Olbrak Lask, que os convidou para trabalhar em sua casa. Dee e Kelly deixaram a Inglaterra e realizaram experiências alquímicas e mediúnicas dispendiosas que colocaram as finanças de Lask em risco. Na segunda metade da década de 1580, instalaram-se em Praga. Decepcionado por não conseguir desvendar o manuscrito Voynich, Dee entrega-o ao conde Rodolfo II, que andava fascinado pela alquimia. Rodolfo II ficou muito impressionado, porém sua alquimia logo levou a queixas de bruxaria e heresia, com o Papa Gregório XIII exigindo sua prisão. Rodolfo II permitiu que eles escapassem. Dee e Kelly tornaram-se então astrólogos independentes e, após alguns anos de vida nômade na Europa Central e de relativa estabilidade na Boêmia, durante os quais continuaram suas sessões mediúnicas ou conferências espirituais, Kelly de repente tentou sair, mas foi forçado por Dee a ficar. Embora nenhum anjo, na acepção da palavra, jamais tivesse aparecido como mulher, os anjos garantiram a Dee e Kelly que nada poderia ser mais falso, já que apareciam frequentemente na forma de belas mulheres ou andrógenos. Enquanto consultava o anjo Madime, que já havia se mostrado uma jovem brincalhona e concisamente informativa, Kelly viu uma Madime adulta se despir totalmente antes de dizer que eles deveriam compartilhar todas as coisas em comum, e até mesmo suas esposas. John Dee segurando uma caneta e Edward Kelly olhando para um anjo em um globo. Os espíritos El e Madime podem ser vistos no fundo, em contornos brancos. O selo de Deus está na mesa sagrada em primeiro plano. A instrução de Madime não poderia vir em melhor hora para Kelly, que queria terminar com as conferências espirituais aterradoras para poder se concentrar na alquimia, que sob o patrocínio do nobre William de Rosenberg o estavam tornando rico. Jane Dee, que não suportava Kelly, chorou incontrolavelmente quando soube do plano, que Dee achou revoltante, mas acatou como um comando divino. Dee estava tão perturbado que convocou o anjo Uriel em protesto, que ratificou a validade do comando. Dee tinha então 60 anos, altura em que se voltou à doutrina agostiniana do ama e faze o que quiseres, para garantir a si mesmo que sua alma não seria condenada. A frase de Santo Agostinho ecoaria de maneira distorcida 4 séculos depois no Faça o que tu queres, há de ser o todo da lei, de Aleister Crowley. Como sua saúde financeira dependia em grande parte das comunicações angélicas para os patrões ricos, Dee concordou com a troca de esposas, isto apesar da grande diferença de idade entre os 4 indivíduos e a imoralidade da situação. O homenagem a quatre foi realizado depois que as 4 partes assinaram um contrato. Eis, os anjos disseram a eles depois que isso foi feito, vocês estão livres. 2 dias depois, uma nova presença apareceu, a mulher escarlate, chamada Babylon, em enoquiano, a prostituta da Babilônia do Apocalipse, que voltaria a ser invocada séculos depois por Aleister Crowley e seu discípulo Jack Parsons. Dee e Kelly ficaram tão apavorados que os dois se separaram e as sessões cessaram. 1588 amanheceu, e o apocalipse que os anjos prometeram não se manifestou. Envolvido indiretamente na causa política que afligia a região, Dee foi expulso de Praga por Rodolfo II. Dee e Kelly nunca mais se viram. Tendo convencido muitas pessoas influentes de que era capaz de produzir ouro, por volta de 1590, Kelly estava vivendo uma vida abastada. Rosenberg lhe doara várias propriedades e grandes somas de dinheiro e o nomeara barão do reino, mas cansou-se de esperar por resultados, e Rodolfo II mandou Kelly para a prisão em maio de 1591,
no castelo de Chivoklát, na Boêmia Central, República Tcheca. Por volta de 1594, Kelly concordou em cooperar e produzir ouro. Foi libertado e restabeleceu seu status anterior. Novamente falhou e novamente foi preso, desta vez no castelo de Hinevin, na região de Usti-Nadlaban. Ao tentar escapar, Kelly fratura a perna e, devido aos ferimentos não tratados adequadamente, acaba por falecer em 1597, aos 42 anos de idade. Quase falido após 6 anos de viagem, Dee voltou para Mortlake em 1589 para encontrar sua biblioteca saqueada e muitos de seus valiosos livros e instrumentos destruídos ou roubados. Parte do acervo de Dee sobrevive na Biblioteca Britânica e em outros lugares. Logo depois que ele voltou, um surto de peste negra varreu Londres, pelo qual ele foi culpado. A praga também vitimou Jane Dee e 5 dos 8 filhos de Dee. Por volta de 1592, buscou auxílio com a rainha Elizabeth, que por sua vez o encaminhou para a cidade de Manchester, longe de Londres, para atuar como diretor do Christ College, um insulto a um acadêmico como ele. Seu mandato não foi nada feliz lá, e ele teve de retornar a Londres em 1605. Quando Elizabeth I morreu em 1603, Dee perdeu seu patrocínio, bem como sua capacidade de se defender de seus muitos inimigos políticos e religiosos. James I, seu sucessor, um obcecado pela ameaça que as bruxas representavam, tanto que escreveu o Demonologie em 1597, supervisionava pessoalmente a tortura de mulheres acusadas de bruxaria e lançou um contra-ataque cristão contra a era de alta cultura e alta magia de Elizabeth I. Antes considerado o homem mais inteligente do mundo, Dee agora era forçado a vender seus livros e vários de seus bens para sustentar a si mesmo e a sua filha Catherine, que cuidou dele até sua morte por volta de março de 1609, aos 82 anos, predita pelo arcanjo Rafael, que disse a Dee sobre uma longa jornada para além do mar. Os anjos também o consolaram, dizendo que seu nome e memória seriam preservados para sempre. Após sua morte, um antiquário da região adquiriu o terreno onde situava-se sua residência com o intuito de promover escavações e buscar relicários pertencentes ao ocultista. Diversos registros redigidos pelo próprio Dee foram encontrados, entre eles descrições detalhadas de suas práticas conhecidas como conferências espirituais. Parte desse conteúdo foi publicado em 1659 por Merrick Casaubon, um erudito clássico franco-inglês que foi responsável pela ideia generalizada de que Dee estava agindo como uma ferramenta involuntária de espíritos diabólicos. Em Tratado sobre o Entusiasmo de 1655, Casaubon escreveu contra o entusiasmo e circunscreveu o domínio do sobrenatural. No ano seguinte, ele produziu uma edição de John Dee, retratando-o como tendo relações com o diabo. Além de atacar aqueles que negavam totalmente o sobrenatural e limitar o papel da razão na fé, Casaubon defendia o aprendizado humanista contra as reivindicações de uma nova filosofia natural emanadas de figuras da Royal Society. Na mesma época, membros da Ordem Rosa Cruz reivindicaram Dee como um deles, embora não haja evidências de que o próprio Dee tenha pertencido a qualquer sociedade secreta. Como tantos pensadores especulativos dos séculos XVI e XVII, Dee era o que o jornalista e escritor judeu anglo-húngaro Arthur Koestler chamou de sonâmbulo, um dos visionários que criaram o mundo moderno por meio de suas tentativas de explorar os contornos prescritivos do antigo. O envolvimento de Dee com assuntos ocultos, vidências e canalizações combinava credulidade e uma paixão intelectual por discernir padrões no universo. Como o principal cientista prático e teórico da Inglaterra, Dee também defendeu o heliocentrismo e fez previsões científicas surpreendentes do telescópio, da velocidade da luz, da quarta dimensão e dos usos da óptica para armas e energia solar
que não seriam experimentados até a década de 1960. Não há evidências de que Dee tenha conhecido Giordano Bruno, embora Bruno certamente conhecesse o trabalho de Dee. Nem há evidências de que conheceu William Shakespeare, embora tenha ensinado o poeta, dramaturgo e estadista elizabetano Fulke Greville, que se declarou mestre de William Shakespeare, e mais de uma vez foi sugerido que Dee tenha servido de modelo para o mago de Shakespeare, Próspero, de A Tempestade. Ambos os homens levantam questões preocupantes sobre o uso e abuso de sua arte ou poder mágico. Eles evocam visões teatrais que logo se dissolvem diante de nossos olhos, levando os críticos a traçar conexões entre sua magicamente potente arte e o poder do dramaturgo, o próprio Shakespeare. Descrições contemporâneas de Dee como alto e esguio, com uma longa barba branca, usando um longo vestido com mangas penduradas, tornaram-se a imagem arquetípica do mágico, incluindo o mencionado Próspero de Shakespeare. A figura arquetípica de mago de John Dee foi encarnada por Christopher Lee em sua interpretação do mago Saruman, o Branco, na trilogia O Senhor dos Anéis, do diretor Peter Jackson, baseado na obra de Tolkien. O olhar plano e a barba branca são as principais semelhanças entre o ator e o bruxo. Saruman tem seu Palantir, enquanto John Dee tem sua pedra de apresentação. Ambos são bolas de cristal, que eles usam para inspecionar magicamente a Terra. Eles dão o poder de falar com os espíritos. Saruman, que significa homem de habilidade ou astúcia, no dialeto mércio do anglo-saxão, se comunica com o necromante, que é um nome dado à presença vaga e maligna que se esconde nas sombras da Floresta das Trevas em O Hobbit, e mais tarde é revelado ser o próprio Sauron, que estava convocando demônios e trazendo os mortos de volta à vida neste momento, em vez de liderar orcs para a guerra contra Gondor. Saruman e John Dee eram magos de grande conhecimento, tanto mágico quanto científico. Dee era um matemático, cartógrafo e mecânico. Saruman era um químico, tendo projetado a pólvora que seu Uruk-hai usa para demolir as paredes do abismo de Helm. John Dee e Saruman tinham redes de espionagem. Frodo e companhia devem se preocupar com os espiões do Mago Branco, tanto quanto se preocupam com os próprios Cavaleiros Negros de Sauron, além dos rufiões que Sauron emprega para se infiltrar e flagelar o condado em O Retorno do Rei. Ele tem um enxame de corvos chamados Crebain, que usa para espionar a sociedade. A rede de espionagem de John Dee consistia em uma rede de agentes estrangeiros no exterior, muitos provavelmente à procura de católicos conspirando na França para retornar à Inglaterra e matar a rainha. Ele também pode ter usado espíritos e a magia de sua pedra de apresentação para espionar inimigos no exterior. Saruman e John Dee são tão atraídos por um poder misterioso que os levam a fazer acordos com o diabo, dos quais mais tarde se arrependem. Eles têm o complexo de Fausto, o médico, mago e alquimista alemão, que teria feito um pacto com o diabo, a quem ele convoca em uma encruzilhada à meia-noite em um ritual necromântico, a fim de obter conhecimento proibido de magia. No final, Fausto é arrastado para o inferno por demônios. Sua história foi contada inúmeras vezes, com destaque para de Goethe. O acordo de Saruman com Sauron é semelhante. Contribuições adicionais para o estudo da magia enoquiana foram feitas ao longo dos séculos por inúmeros autores, entre eles Aleister Crowley, que se tornou uma espécie de John Dee dos tempos odiernos. Torne-se o meu patrono no Patreon e tenha acesso a esta matéria completa, bem como a centenas de conteúdos exclusivos. Dê um like, compartilhe, inscreva-se, torne-se membro e me siga nas minhas redes. Valeu e até mais!